Olá, muito bem-vinda a todos. Eu sou a Ana Galhazzi. O tema de hoje é criatividade na cozinha e como que ela pode ser uma aliada, né, nesse caminho em direção ao corpo ideal. Muita gente acha que cozinhar, que ser criativo na cozinha, seja um dom, né, como um talento que ou você tem, ou você nasceu com isso, ou você não tem e não tem jeito. E na verdade não é bem assim. Então, isso é uma coisa que, para mim, eu tenho uma paixão, né, pela comida. Quem me conhece sabe disso, que eu sou apaixonada por comida boa. Eu sou brasileira, de família italiana, então a comida sempre teve um papel muito, muito importante na nossa família, nos nossos encontros, na vida de todo mundo, né, que conviveu comigo desde sempre. E assim, a verdade é que é possível aprender, e quanto mais a gente pratica, claro, melhor fica, né? Como tudo na vida. E é importante, quando a gente pensa em cozinha criativa, muita gente pensa em conseguir desenvolver pratos elaborados, coisas complexas, novas, e não é bem isso que eu estou querendo falar aqui. Criatividade na cozinha significa você ter ideias na cozinha todos os dias, descobrir que pratos simples, pratos corriqueiros, são, na verdade, saborosos, são gostosos, que eles permitem variações e que a gente consegue ter uma alimentação saudável, na verdade, todos os dias, mesmo cozinhando em casa. Então, assim, o primeiro erro é esse, achar que só cozinha bem quem faz receitas elaboradas, quem consegue fazer receitas elaboradas, com aquela apresentação de restaurante. É claro que um prato bonito, um prato colorido, ele chama mais atenção, mas ele não precisa ser elaborado para ser assim. E eu sou prova disso porque aqui em casa os meus pratos são bem coloridos. Quem segue o meu Insta, eu posto bastante sobre isso também. E é importante a gente saber com relação aos ingredientes. Então, assim, na verdade, um dos maiores segredos para a gente conseguir cozinhar uma comida saborosa é a gente ter ingredientes de qualidade. Por isso que eu bato na tecla dos ingredientes de acordo com a estação do ano. Por quê? Porque eles são normalmente ingredientes locais. Então, e por que eles são mais saborosos? Porque, assim, se eu pegar, por exemplo, aqui na Europa, onde eu moro, e eu for comprar um mamão, esse mamão, ele não é que nem o mamão que a gente come no Brasil. Não tem jeito, gente. O mamão, ele foi colhido, talvez lá no Brasil mesmo, na América do Sul, ou na Ásia, verde, foi transportado até aqui, às vezes foi tratado com alguma coisa para amadurecer, e o sabor não é o mesmo. O conteúdo nutricional também não é o mesmo. Então, a gente comer as coisas que tem locais, exige também que elas sejam de acordo com a estação do ano, né? Porque a gente só consegue ter uma produção daquilo local, daquilo que está de acordo com a estação. E esses ingredientes, eles têm muito mais sabor. Né? Eles foram colhidos no momento certo, então eles estão crescendo naquela época certa, precisaram de menos tratamento. Por exemplo, o contrário também é verdadeiro, né? Eu lembro quando a minha irmã veio para me visitar aqui na Suíça, era verão, e a gente comprou os morangos aqui. E eu lembro do quanto ela ficou maravilhada com os morangos orgânicos que a gente comprou aqui, porque é uma coisa, assim, de sabor que é um espetáculo, né? E não é que nem os morangos que a gente compra no Brasil, que eles são talvez até maiores, ou, né, aquele morangão cheio, assim, mas que não tem gosto de nada, comparando. Então, isso é uma questão importante de se pensar, porque faz diferença no sabor também do alimento que a gente está cozinhando, né? Se você quer ter uma comida saudável e saborosa, isso é um critério importante, né? A qualidade dos ingredientes que você está usando. E importante também saber que os ingredientes de boa qualidade não significa ingredientes caros, ingredientes complexos, coisas raras, difíceis de encontrar, não é isso. Na verdade, são as coisas locais mesmo, as verduras locais, as frutas locais, aquilo que tem agora disponível, né? Por exemplo, agora aqui na Europa tem bastante laranja, bastante frutas cítricas, tem bastante maçã, pera, e é isso. Não é época de outras frutas, né? Os pêssegos, os damascos frescos, é mais no verão. Então, a gente adaptar isso também faz com que a gente desenvolva a criatividade, porque a gente acaba se
tendo esse impulso, né, de cozinhar com aquilo que tem disponível, e isso faz com que a gente desenvolva mesmo outra capacidade, né? O outro erro é realmente pensar em receitas muito trabalhosas, coisas que desperdiçam tempo, e essa não é a ideia, né, gente? A ideia é ter ter uma comida saudável, que seja sustentável dentro do dia a dia da gente. Elas têm que ser coisas que a gente consiga preparar todos os dias de forma rápida, entendeu? Eu chego em casa, que nem eu cheguei em casa agora, meia hora do trabalho. Não tem condições de eu ir fazer uma comida que vai ficar no forno, que vai ficar de molho. Não dá, gente. A gente tem que desenvolver essa flexibilidade de fazer coisas rápidas, gostosas, simples, né? E isso é uma coisa que pode ser aprendida. E por que isso é uma oportunidade? Por que isso é que eu falei, né? A criatividade é uma aliada no nosso caminho, né? Em direção ao corpo que a gente quer ter. E isso é importante porque, assim, se você prepara a sua comida, você sabe exatamente o que tem dentro daquela comida, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Por mais que a gente pense, mas eu tô comendo num restaurante que é um bom restaurante. Não é a mesma coisa, porque, por exemplo, a questão das gorduras. Eu em casa, eu cozinho ou com óleo de coco, com óleo de oliva ou com manteiga. Eu não tenho o costume de cozinhar com banha, mas também seria possível. Que essas são as gorduras que são saudáveis, tá, gente? Inclusive banha. Mas, assim, se eu vou comer fora, por mais que seja um restaurante bom, vocês acham, sinceramente, que as pessoas vão ter feito um refogado para um molho com óleo de oliva? Raro, né, gente? Difícil. A maioria vai ser feito com óleo vegetal. E aí já é um problema, entendeu? Porque você já está comendo um alimento que é pró-inflamatório e você não tem o controle, né? Então, por mais que a gente pense, mas é um restaurante bom, ou a comida, mas eu como só verdura, ainda assim não é a mesma coisa que o preparado por você, quando você sabe o que tem dentro. Por isso que é importante a gente ter o hábito de preparar em casa. Essa questão de a gente saber o que tem dentro, da gente mesmo manejar o alimento, preparar, isso desenvolve na gente uma outra relação com o alimento, né? A gente tem um outro gosto, uma outra percepção daquilo. A gente pegou na mão, a gente olhou, a gente sentiu a textura na hora de preparar. Se a gente preparar aquele alimento com atenção, com amor, mesmo que seja um alimento que eu estou preparando só para mim, não é que eu preciso ter amor para preparar um jantar só para o meu namorado ou para o meu filho. Eu posso ter amor no alimento que eu estou preparando para mim. Eu posso ser uma mãe boa para mim também. E isso cria uma relação mais saudável com o alimento. E você se permite, então, esse momento de autocuidado, né? Porque você cozinhar para você é um momento de autocuidado. Isso é uma coisa que eu percebi quando eu comecei a fazer meal prepping, quando eu comecei a trabalhar nesse hospital onde eu estou trabalhando agora, que a coisa ficou muito puxada, então eu preparava a minha comida no domingo, os potinhos para eu levar para o almoço durante a semana, por essa questão do controle mesmo, né? De eu saber o que tem dentro, de eu não correr risco de pegar, porque, por exemplo, onde eu trabalho é um buffet grande. Então, tem sempre, assim, diversas coisas com molho, batata frita. Então, assim, a tentação é maior. Na época, como eu não estava muito acostumada com isso, eu decidi que, para mim, até por uma questão de adaptação mesmo, a uma rotina mais saudável, eu ia começar a cozinhar e preparar antes. E eu percebi o quanto isso, sabe, me dava uma alegria. Eu olhar para aqueles potinhos prontos, com a comida bonitinha, que eu mesma preparei para mim, me dava orgulho, me dava uma sensação boa de que, nossa, eu estou cuidando de mim. E você fazendo isso, você tem mais facilidade para comer com calma. Por quê? Porque você se deu trabalho para preparar aquilo. Você não vai engolir aquilo correndo, eu espero. Né? Você preparou, você cozinhou, cortou, né? Pensou. Então, é mais fácil você ter mais atenção. Você começa a ter mais atenção na escolha dos ingredientes. Você desenvolve realmente uma atenção para a alimentação que é diferente. Né? A gente aprende realmente, né, Alexandra? A gente aprende a cuidar dos outros. A gente sempre aprende a cuidar dos outros. A gente aprende que a gente vai fazer um jantar bonito para alguém que não é a gente, quando, na verdade, a gente também merece um jantar saudável, um jantar bonito, uma coisa feita com carinho. Né? Isso é importante.
E no fim das contas eu acabei me tornando uma pessoa, hoje em dia, eu cozinho muito mais do que meu namorado, ele cozinha também, mas é uma questão de gosto mesmo, é uma questão de que eu gosto de cozinhar, então eu faço isso. Eu sei que eu cozinho mais saudável do que ele, então para ele tem outra noção de cozinha, então eu sei que faz bem para mim, faz bem para ele também, se eu cozinho. E eu me tornei uma pessoa igual à minha tia. A minha tia, a irmã mais velha do meu pai, ela cozinhava muito, né? Cozinhava, assim, estudou em colégio de freiras, aprendeu a cozinhar, então ela cozinhava demais, assim, cozinhava, sabe, aquela pessoa que gostava de fazer para cada pessoa que vinha na casa dela, ela fazia a sobremesa preferida, a comida preferida, se esmerava muito. E ela sentava na mesa, comia alguma coisa que ela mesma tinha feito e falava, nossa, mas é gostoso isso, né? E sempre comentava, e todo mundo ria e falava, nossa, tia, mas você complementa a sua própria comida, não tem modéstia nenhuma. E no fim das contas, eu me tornei uma pessoa assim. Hoje em dia, eu faço a comida, sento com meu namorado para jantar, e eu mesma elogio a comida que eu fiz. Então, talvez seja uma falta de modéstia, mas enfim, gente, eu aprecio aquilo que eu me dei o trabalho de fazer, não tem nada de errado com isso. Né? E isso é uma coisa que a gente consegue aprender, né? Eu tenho uma cliente minha que ela entrou no curso aqui, em alemão comigo, e ela falou que no começo ela entrou sozinha, e o marido dela ela começou a fazer, o marido dela viu o benefício e falou, né, fez essa mudança alimentar junto com ela. E o que foi legal foi que ela falou que eles realmente se acostumaram, né? No começo eles não eram acostumados a cozinhar, eram muito acostumados a comprar comida pronta. E eles se acostumaram a cozinhar, e isso se tornou uma rotina. E no começo, uma coisa que ela achava que fosse um empecilho, né, de ter que, ai meu Deus, eu vou ter que cozinhar, já tenho uma vida tão corrida, e realmente é uma pessoa que tem uma vida bem corrida, e ela percebeu que, na verdade, isso se tornou uma coisa prática, porque incorporou isso na rotina, e uma vez que você tem a sua comida feita, como eu falei, cozinhar uma vez para comer mais vezes, você acaba assim, economizando tempo, ao invés de ficar perdendo tempo todos os dias pensando ou saindo para comprar ou esperando uma comida que você pediu, mais saudável, e você acaba economizando tempo. Né? Depois que você pega o jeito e não demora muito, a coisa se torna mais parte da rotina mesmo, né? Acaba sendo uma coisa que faz parte e faz a sua rotina se tornar mais programada, então você não perde tanto tempo com isso. E é legal que, assim, eu tenho uma outra cliente minha que tem 4 filhos e ela cozinha para a família inteira. Então, aquela família grande, ela tem uns filhos, já são adolescentes e estudantes, e ela cozinha para a família toda, e assim, cada um tem uma restrição diferente. Tem um que é alérgico, tem um que é vegano, tem um que não gosta de verdura, e acho que o marido não come salada, enfim. E ela acabou falando que a criatividade na cozinha se tornou essencial para conseguir adaptar e manter até a postura dela mesmo, né? De decidir pela alimentação dela, ao invés de forma criativa, para conseguir acomodar todas essas escolhas diferentes que ela tem em torno de si, né? E a maior dificuldade que as pessoas têm com relação à criatividade é a crença de que ser criativo na cozinha é uma coisa difícil. Então, muitas pessoas nem sequer tentam por causa da crença de achar que não conseguem, de achar que não sabe, sem que, na verdade, nunca tenha se esforçado um pouco para aprender. Porque, como com qualquer coisa, gente, eu não posso chegar aqui e dizer, ai, mas eu não sei falar francês porque é muito difícil. Gente, se eu nunca fiz um curso de francês, se eu nunca tentei aprender, como é que eu vou falar que isso é difícil? Né? Primeiro tem que tentar. E muita gente fala isso, mas isso não é para mim, eu não sei. Mas você já tentou? Você já tentou aprender? Então, né, é uma crença mesmo, um bloqueio. Outra crença, outra atitude que as pessoas têm que complica a questão da criatividade na cozinha é a questão das receitas. Então, tem muita gente que pensa, então eu vou tentar, né? Vou tentar aprender. Aí vai e compra livros de receitas gourmets, ou que nem eu, quando eu era estudante, fui e comprei o livro de ouro da culinária asiática. Gente, é maravilhoso, mas para cada receita, você tem que comprar pelo menos 10 especiarias diferentes que você não tem em casa, que você não vai encontrar, que você tem que sair
extra para ir no mercado público procurar. Quer dizer, isso não vai me ajudar a desenvolver a minha criatividade na cozinha, porque lista de ingredientes super complicados que você não tem o hábito de usar e tudo, você vai fazer uma vez uma receita, que foi o que aconteceu comigo. O livro é lindo, hein? Mas assim, cozinhei eu acho que 3 vezes na vida alguma coisa daquele livro, e o livro fica lá. Por quê? Porque para cada receita eu tenho que ter uma lista de compras novas, complicada, com várias coisas, vou gastar dinheiro, vou gastar meu tempo procurando. Então é uma coisa que não tem vínculo com a minha realidade, né? Então essas coisas de comprar livros super complexos não é o ideal, sabe? Se você quer comprar livros para começar a cozinhar, tem livros bons. Eu recomendo procurar coisas mais no sentido, assim, de alimentação paleo, por exemplo, que não tem tanto ingrediente muito complicado. Ou Jane Oliver tem muita receita simples, assim, que é fácil de entender, e com coisas corriqueiras, assim, sabe? Então, não procurar coisa muito complicada, porque isso não te ajuda a desenvolver a criatividade, né? Porque a questão das receitas é assim, se você nunca cozinhou na vida, não sabe cozinhar, no início é como uma muleta, né? Você pega a receita, porque aí você aprende qual alimento você vai começar a perceber, né? Ah, esse alimento, né? Ele combina bem com aquele, né? O manjericão combina bem com o tomate, né? Caminham juntos. Então você começa, e quando você começa a perceber isso, daí você começa a ter as suas próprias ideias. Mas no início é bom ter um apoio de receitinhas mesmo, que sejam práticas, que sejam fáceis de fazer. E uma outra crença que as pessoas têm é que só consegue cozinhar quem tem tempo de sobra para poder fazer isso. Isso não é verdade, né? A gente consegue fazer coisas rápidas. Eu, por exemplo, eu faço pratos mais demorados porque eu gosto daqueles cozidos que cozinham a tempo, tipo um pulled pork, pulled beef, essas carnes que cozinham muito tempo, carne de panela. Eu gosto de como fica. Então, mas isso eu faço no final de semana, daí eu faço uma panela mesmo e aquela fica pronta. Eu posso congelar porções, eu posso usar as porções para comer durante a semana, mas isso é uma escolha minha, não é que seja uma necessidade. Eu posso comer mais simples e mais rápido também, se eu for cozinhar todos os dias, né? Eu prefiro preparar antes para ter por vários dias. Então, achar que só aquelas donas de casa de antigamente que se dedicavam exclusivamente a cuidar da alimentação e da família podem ter esse dom, isso é errado, gente. Todo mundo consegue desenvolver isso, mesmo tendo um dia a dia de trabalho, mesmo tendo uma vida normal de hoje em dia. Esse cuidado com as receitas é importante, sabe? De evitar de procurar receitas que te dá preguiça só de pensar em comprar todos os ingredientes. Então, esse cuidado. Querer começar com receita de restaurante também é uma coisa que para ter cuidado, sabe? É melhor começar com receitas de coisas que a gente consegue fazer em casa. E uma outra coisa importante é a capacidade de se organizar com as compras. Porque se você tem a geladeira sempre vazia, é difícil você ser criativo com a geladeira que parece um coco, sabe? Que você abre ela é branca, dentro só tem água. Então, assim, você não vai conseguir fazer muita coisa com aquilo, né? A sua criatividade fica meio limitada. Então, procura se organizar com as compras. Eu me organizo de uma forma que eu vou fazer compra uma vez na semana. Porque eu não tenho tempo, gente. Eu trabalho todos os dias, eu não tenho tempo para ficar indo fazer compra todos os dias ou mais de uma vez na semana. Para mim, isso é fora de questão. Então, no sábado de manhã, eu vou, faço a feira, compro o que tem que comprar no supermercado e deu. Já, né, fiz minha compra para a semana inteira. Então, quando for fazer isso, é importante você olhar que você tenha coisas que, talvez tenham coisas que você gosta, mas que não duram muito tempo na geladeira, então você compra essas para cozinhar logo, mas tenha coisas disponíveis, verduras disponíveis, tipo cenoura, raiz de aipo, essas coisas que duram mais tempo, para você garantir que você tem verduras até o final da semana. A mesma coisa para as frutas, tem frutas que duram mais, tem frutas que duram menos. E assim você garante que você vai ter ingredientes disponíveis durante a semana inteira. Procurar receitas simples, procurar receitas realmente com os ingredientes da estação, isso é uma coisa importante, porque são ingredientes que são fáceis de encontrar, são frescos, são já, por natureza, adaptados à estação do ano que a gente está vivendo. Não ficar complicando muito no início. Então, assim,
tem coisas que dá para fazer simples, sabe? Assim, escolher as verduras da estação, você fazer uma verdura refogada, uma carne ou um ovo mexido, essas coisas simples são importantes. E como é que você faz para essas coisas ficarem de um jeito especial? Aí é a questão dos temperos. Então, eu tenho algumas misturas de temperos que eu compro aqui em lojinha de produto orgânico e que são, assim, para mim, nossa, vale ouro, assim. Eu tenho umas 4 ou 5 que são as minhas preferidas, que eu sempre tenho em casa, e aí você acaba desenvolvendo as combinações que você acha melhor. Ah, aquela verdura vai bem com aquele temperinho, porque você já testou com esse, com aquele, mas aquela ficou melhor. Então, são assim, de ouro. E os temperos, assim, eu sou generosa com tempero, ou com cheiro verde, né, temperinho fresco, adoro coentro. Então, os temperos fazem muita diferença, porque, assim, se você começar a cozinhar e começar a temperar bem a comida, você vai ver que isso, nossa, muda muito mesmo. E pensar na sua rotina da semana, né? Até quando eu falei para se organizar com as compras, pensa como é que vai ser a sua rotina durante a semana, como é, assim, quanto você vai comer em casa, ou que você vai levar a comida para o trabalho, para você se organizar com isso de uma forma que funcione para você. Então, tenha em mente a sua semana. Porque, por exemplo, eu que falei que gosto de fazer carne de panela, essas carnes que cozinham há bastante tempo, se eu tiver a ideia de fazer isso durante a semana, a gente não tem como. Eu chego em casa às 6:30 da tarde, até eu colocar a panela vai ficar pronta meia-noite, entendeu? Não dá. Então eu tenho que me organizar com ovos, com frango, com peixe, com queijo, não sei como, né? Eu tô falando aqui das proteínas, mas com coisas que eu consiga cozinhar rapidinho quando eu chego em casa, se eu não vou ter pronto já do final de semana, né? Isso é importante. Sobremesa saudável. Eu gosto muito de chocolate com mais de 80% cacau. Por quê? Porque o cacau é um alimento excelente. O cacau, o problema do chocolate é o açúcar que vem adicionado a ele, porque o cacau em si é um alimento que tem muitos micronutrientes, é um alimento que ajuda na nossa produção de serotonina, então ele deixa a gente mais contente. Então, a gente se adaptar a largar o chocolate ao leite para comer chocolate escuro, com o tempo vocês vão ver que, assim, é uma maravilha, né? O chocolate, assim, pelo menos 75%, senão a quantidade de açúcar já não é tão ideal, mas é uma delícia como sobremesa saudável. E eu gosto, às vezes, de pegar um pedaço de chocolate escuro, se eu quero uma sobremesa, e combinar com nozes, por exemplo, com damasco seco, que tem um pouco mais de doce, né? Ou com fruta. Então, ou às vezes eu pego, se eu quero comer, eu não como isso direto como sobremesa, porque eu perdi um pouco o hábito de comer sobremesa direto, mas assim, às vezes à tarde, uma maçã cortada com uma colher de pasta de amêndoas, ou de pasta de amendoim, pode ser também. E já fica, sabe? São coisas que a gente começa a misturar que no início eu nem pensava que não tinha nada a ver, e fica super gostoso. Outra coisa que tem, eu não sei, nos países de língua alemão tem, eu não sei, Cláudia, onde que você tá que fez a pergunta. Nos países de língua alemão, eu gosto de quark, que é como um iogurte, só que ele é mais gordo, né? Ele é mais denso. E eu gosto bastante disso também, por exemplo, uma laranja. Essa época, uma coisa que eu adoro, essa época agora que tem essas laranjas vermelhas, que eu não conhecia no Brasil, e fiquei apaixonada quando descobri isso, que elas são bem escuras mesmo, vermelhas dentro. Então, uma laranja cortada em pedacinhos, com uma colher de quark. Nossa, uma sobremesa maravilhosa. Então, essas coisas a gente consegue ir inventando. Se você tem esse ingrediente em casa, ou até um iogurte grego, com uma fruta, ou com uma colher de uma pasta de alguma amêndoa, amendoim, alguma coisa assim. Para quem não faz restrição, quem não segue dieta cetogênica ou assim, pode colocar uma colherinha de melado de plátano. E também, cuidado, porque é doce, né? Melado de plátano tem que ser puro, sem adição de açúcar, e ainda assim a quantidade, cuidado. Mas uma colherinha de chá, por exemplo, já faz aquela coisa de sobremesa mesmo, né? Que fica delicioso. Então,
tendo essa seleção de coisas em casa, você começa a misturar e você vê que praticamente tudo combina com tudo, né? E com isso a gente consegue desenvolver uma coisa mais criativa. O que eu percebi foi que quando eu comecei a fazer, eu comecei a procurar receitas de doces low carb. E no início eu achei muita receita americana. E qual foi o problema dessas receitas americanas? A quantidade de substituto de açúcar. Então, eles usam, por exemplo, xilitol, eritritol, mas em quantidade, assim, que nossa, é demais, né? E aquilo acabou ficando com gosto de adoçante, no fim, não me acertei. E aí eu comecei a usar essa base de receita que tinha e comecei a tentar adaptar, diminuir os, né, depois que você aprende a fazer, você começa mas de repente não precisa de tudo isso, aí você já vê na hora de fazer a receita que, pô, meia xícara de adoçante é um absurdo de adoçante, é demais. Aí você já coloca menos. Então, com o tempo, você vai desenvolvendo, né, essa percepção já na hora que você vê a receita, se ela presta ou não, também. Tem muita receita ruim por aí também. E a questão de teste, né, que nem a questão dos temperos, ir testando e ver o que você gosta mais. Aí você começa a desenvolver as suas próprias combinações. De repente até anota. Hoje eu fiz uma verdura com esse tempero aqui, ficou bom? Anota, para você lembrar que aquele tempero combina com aquela verdura, né? Cria um ambiente agradável para você cozinhar, coloca uma música, sabe? Que seja uma atividade que te dê prazer, sabe? A hora de estar na cozinha. Que não seja uma obrigação, mas que seja uma coisa que dê prazer, porque aí a nossa criatividade, ela precisa de alegria, ela precisa de relaxamento, né? Na tensão é difícil a gente ser criativo. Mantenha a cozinha organizada. Isso é uma coisa que dizia o meu pai. O meu pai dizia que você vê quem sabe cozinhar porque acabou de cozinhar e a cozinha está organizada. A cozinha está limpa, ele dizia. E, claro, gente, não vai estar 100% limpa, né? Se você cozinhou, tem as coisas, pousou a panela, enfim. Mas não deixar tudo jogado ali por cima, porque dá uma sensação ruim. Então, né, faz as coisas com calma. Põe uma música. Aproveita aquele momento e isso, com o tempo, ajuda também a se tornar mais criativo.